aqui em direta ou ao vivo, como vocês queiram. Terceiro episódio, muito aguardado, muitíssimo aguardado. Eu já vou chamar o nosso convidado, meu amigo Neco Ribeiro, que eu estou muito empolgado e muito feliz de estar fazendo esse podcast junto com ele hoje. E vou estar chamando ele aqui para estar fazendo a apresentação dele. Lembrando que esse é um episódio gravado, vai ficar aqui registrado toda a nossa conversa. Então, para quem não assistiu, obrigado por estar assistindo aí depois. Eu vou estar convidando ele aqui agora. Só um momento que eu já vou te colocar aqui, Neco. Deixa eu ver, não foi? Espera aí, Neco, já vou te chamar. Deu algum negócio aqui. Espera aí. Vê se você consegue acessar aí, meu amigo. Opa, apareceu. Pronto. Não foi ainda? Ai. Xiii, tô com um problema aqui, Neco. Pera aí. Gente, só um momento. Eu não tô conseguindo aceitar o Neco aqui na conversa. Não sei por quê. Tá dando que não pode. Só um momento, Neco. Só um momento. Problemas técnicos no Instagram, gente. Pronto. Agora Ah! foi. Agora conseguiu. Demora, mas dá Pronto. certo. O Instagram tentando sabotar a gente mais uma vez. Boa noite, É Neco. normal. Meu amigo. Tô ótimo, cara. Tô ótimo. E você, como é que tá aí? Tô Meu amigo bem. Bruno? E aqui já tá melhorando, já tá saindo frio, já dá pra ficar de blusa, assim, de moletom normal, que antes tinha que usar 3, 4. Aqui nós estamos no começo do outono, muita chuva, a temperatura está começando a cair, já não dá mais para ficar muito sem camisa, estou na praia, né? Então a gente não consegue mais ficar muito sem camisa. Eu estava sem camisa até agora há pouco, mas agora de tardezinha aqui, começo da noite, já começa a esfriar, tem que botar camisa, já tem que ficar diferente. Aqui agora é assim, dá meio-dia, já dá pra ficar de camiseta tranquilo, só que vai chegando o fim da tarde, já vem aquele vento gelado, essa semana choveu, foi frio. E agora tá assim, Normal. tá o climinha gelado, eu não consegui nem fazer o chá. Porque eu falei, eu vou tomar o chá, não sei se eu tô com frio, se com calor. Nos outros episódios eu tive que tomar o chá pra dar esquentada. Muito bom, muito bom. Gente, vou estar apresentando vocês Neco, para quem não sabe, é um dos meus mentores, foi meu coach, ainda é. Tem um apreço gigante, um carinho imenso, que a gente não se fala tanto quanto deveria, mas quando se fala é como se a gente tivesse dado a pausa na conversa, né? E eu fico muito feliz em te receber, em estar apoiando também. Você foi um dos apoiadores de eu estar criando esse podcast para a gente estar falando sobre tudo, né, tecnicamente. Neco, fala, na verdade, eu quero que você se apresente, fala sobre você, para o pessoal ficar sabendo quem é você. Eu tive muitas perguntas essa semana. Ai, como que é um coach? O que que é o? Calma, gente, vai ter tudo no episódio, tranquilo. Legal, legal. Para quem não me conhece, meu nome é Neco Ribeiro, eu tenho 50 revs anos, não dá para contar tudo, é chato, né? Eu sou consultor de RH, trabalho com RH há mais de 30 anos. Em 2012, nós já estamos em 2025, já tem 13 anos que eu me formei coach, e depois que eu me tornei coach, minha vida mudou muito, porque eu ajudei muitas pessoas. Eu fiz psicologia e por eu ter feito psicologia, eu achei que eu precisava ajudar mais as pessoas. E a partir desse momento eu resolvi fazer coach.
E aí eu me formei pela Lubrat, que é uma associação luso-brasileira, né, inclusive, Uhum. de Portugal também, que fala da psicologia transpessoal, que é a psicologia que trata daquilo que vai além do nosso corpo, além do nosso dia a dia, né? Então Uhum. é uma grande honra ser coach pela Lubrat, e desde então eu trabalho essa metodologia individualmente, coletivamente, e eu consigo hoje dizer que eu ajudei muita gente, mas muita gente. Eu acho que eu atendi quase 2.000 pessoas nesse Olha, período. É gente pra caramba, meu, sabe? E é. assim, casos que nem o seu, Bruno, que foi maravilhoso. O seu para mim foi a maior surpresa de todas. Foi o seu caso, né? Que foi convidado pela irmã dele, né? A Foi Bia, totalmente sem querer. convidou, é, convidou o Bruno do nada. Vamos lá, vai fazer um curso, vai ter um processo de coaching. Eu estava iniciando os processos de coaching em grupo nessa época, acho que foi em 2012, 13, sei lá. É, E, e, e aí a irmã dele levou ele. Eu falei: vocês podem convidar alguém para vir, para ajudar, para ter mais gente, que eu quero fazer coaching em grupo e tal. E aí eu fiz um primeiro teste de coaching em grupo e o Bruno estava presente. E foi a coisa mais gratificante da minha vida receber um áudio dele depois de 2 anos que ele já tinha feito coaching em grupo, dizendo o quanto o coach foi importante para ele. Então, para mim foi o primeiro case de sucesso, que é o Bruno, é o primeiro case meu de sucesso. Tive vários outros depois, mas o case do Bruno ficou marcado. Eu tenho o áudio dele até hoje, falando: não, eu estou vivendo a minha vida. Eu tenho esse vídeo, eu tenho esse áudio aqui comigo. Pena que não dá para passar agora, mas eu já passaria para o pessoal ouvir. Ele eu fico com dizendo assim: vergonha. olha, Neco, ó, eu tô aqui, ó, esse meu telefone agora é da Espanha, eu tô na Bélgica fazendo não sei o quê, eu tô aprendendo eu já falo bem inglês, alemão, parará, 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 tô vivendo a minha vida, cara, e ó, e é graças a você que eu tô aqui, papapá. Cara, isso para mim, o detalhe para quem tá ouvindo, né? Detalhe, ele não falou quem era. Ah, é verdade. Eu só Ele não mandei o falou áudio. quem. Ele falou. Falei: quem que é esse cara, mano, que tá falando comigo? Cara meio louco, né, meu? Mas tá bom, né? O cara tá falando coisa boa, então tá bom. Aí depois eu perguntei para ele: quem que tá falando? Se eu não eu tenho tanto aluno, tanta gente que fez curso comigo, eu não saberia quem era mesmo. Mas depois ele me contando quem era, foi muito legal, foi divertido. E a partir daí a gente se conectou para muitas coisas, para outras coisas, para a vida dele, para o momento dele de vida, para as escolhas da vida dele, porque a vida é feita de escolhas. Então, eu achei que foi maravilhoso aquele momento. Eu tenho esse áudio até hoje. Pô, vou te mandar esse áudio. É Manda, muito quero legal, ouvir. cara. É muito legal. Eu pego, eu pego para ver algumas coisas assim do, principalmente as histórias que eu faço no Instagram e coisas assim mais antigas, fiquem tudo em arquivado. E aí eu pego para ver algumas coisas da época, que quando eu comecei no navio, e eu paro assim e falo: caramba, eu vivi tudo isso, cara. Eu vi o Roberto Carlos assim de frente comigo, eu trombei com ele no corredor, eu filmei ele chegando no navio. Aí eu já fui num show do Roberto Carlos, aí eu falo: caramba, eu já fui num show do Roberto Carlos. Eu falo, tipo, isso é uma das coisas mínimas que eu já fiz, que eu já vi, coisa assim. Eu tava conversando com um amigo esses dias, português aqui, e aí ele falando sobre. A gente falando sobre migração. E aí ele falou: cara, você se inspirou em quem para migrar? Aí eu falei: ué, no óbvio. Aí ele: que óbvio? Eu falei: no Cristóvão Colombo. Aí ele: Cristóvão Colombo? Como assim? Aí eu falei: mano, ele apontou o dedo e falou: eu vou para lá. E ele tem estátua em Barcelona. Todas as vezes que a gente parava em Barcelona com o navio, eu ficava muito emocionado, porque eu sempre via aquela estátua dele apontando para América. Que a história, falam que foi sem querer, tem lá. Eu prefiro acreditar na história que é mais emocionante. Que ele apontou o dedo e falou que descobriu. Eu falo: a minha vinda para cá, para Portugal, foi mais ou menos assim também. Falei que não sabia nada, só vim. Então, eu fico vendo as coisas que eu já passei. Eu falo às vezes para minha esposa, eu falo: nossa, eu já passei por tanta coisa difícil,
mas também passei por tanta coisa boa que eu não acredito que eu já fiz isso, né? E eu sempre, e todas as vezes que eu falo, eu sempre cito teu nome. Eu falo, olha, aconteceu isso na minha vida porque eu passei por um processo de coach. Existe três tipos de coach para mim, assim, na minha visão. O coach famoso, que é o cara ilustre, os famosos, né? Que acreditam que ajudam pessoas, mas eles estão ali mais pela fama do que mais por ajudar. Tem os coaches que estão só por dinheiro, que o negócio deles é ganhar dinheiro, e aparece um monte. E tem os que é igual você, que realmente se preocupa em saber, em ajudar, em querer fazer as coisas acontecer para a pessoa. Eu lembro diversas vezes na nossa reunião de grupo que eu sempre saía, eu e a minha irmã, a gente ia no carro, ela ia me deixar em casa, e a gente ia naquele silêncio que eu e ela não conseguia falar. Tanto eu tava pensativa quanto ela. E aí eu virava pra ela assim, aí eu falava, pô, tá sendo legal, né? Aí ela pronto, era a única coisa que a gente falava. Aí depois a gente ia conversando na semana a respeito, né? Mas você é um cara que eu vi, que não só eu, né? Eu sou a pessoa que talvez chegou para te falar isso, mas você ajudou a minha família. A forma do meu pai pensar, da minha irmã, da formação deles e tudo. E, cara, eu que sou grato a primeiro a minha irmã, porque ela me convidou, né? Na verdade, eu fui pelo curso de vendas, né? Na época. Não fui nem pelo coach, eu fui pelo curso de vendas. E que também que me ajudou muito também na época. Me fez eu conseguir conversar, falar. Na época eu era um pouco mais retraído, né? Mas Mas olha, você vê uma coisa, né, Bruno? A ideia, você traduziu muito claramente o que é coach. Né? O Brasil, Portugal também, talvez não saiba tanto, né? Mas no Brasil existem esses três tipos mesmo de coach, sabe? Coach famoso, que é aquele cara que leva multidões para um lugar, tal, ele muda a vida de muita gente, mas ele também quer fama, que tudo mais, tal. E tem aquele também que só faz coach por dinheiro, só para ajudar as pessoas, mas não é aquilo que é importante, né? O que eu faço do coach integrativo e da psicologia transpessoal é exatamente esse. Você vai falando qualquer coisa e aí acaba botando os pés pelas mãos, fazendo um monte de coisa que não devia. E a reflexão é aquela que faz você crescer. Eu leio muitos livros, né? E a cada dia que eu leio, eu falo assim, quanto mais eu leio, mais eu vejo como eu sou ignorante, como eu não sei nada ainda, entendeu? Como eu tenho que aprender mais. E fico muito honrado de estar aqui trocando essa ideia com você, porque você é um cara também que me ensinou, apesar de ter passado por tudo que você passou através da minha intuição de coach, você também me ensinou como é chegar num lugar que você não conhece, um lugar totalmente diferente da sua cultura, ser abraçado por pessoas, né, que realmente gostam de você, porque você tem essa carisma de as pessoas gostar de você. Você é um cara carismático pra caramba. Então, isso para mim me ensina muita coisa também. E serve de exemplo para um monte de gente que vai assistir esse vídeo, que vai ver esse vídeo, que vai ver o quanto a gente pode crescer na vida e ser melhor, né? eu tive uma experiência falando sobre carisma. Tive uma experiência no restaurante que eu estava, no último restaurante que eu estava, que quando eu cheguei em Portugal, eu fui trabalhar nos navios de novo, né? E quando eu saí do navio, eu não tinha para onde ir. Então eu escolhi uma cidade aleatória, que eu não conhecia ninguém. Tinha na época, um colega que morava nessa cidade e que depois a gente... Eu decidi não ser mais colega, foi por opção minha. Inclusive, se ele estiver vendo aí, olha, um abraço. E, e eu fui para essa cidade sem saber nada, sem conhecer ninguém. E eu fui no banco porque clonaram meu cartão. E eu precisava arrumar um trabalho. Mas, tipo assim, eu tava de férias, eu tava despreocupado, eu tinha dinheiro para ficar tranquilo, pelo menos uns 2 meses. Era dezembro, era novembro para dezembro. Eu falei, acho que vou arrumar trabalho só em janeiro, pô, inverno, vou ficar dentro de casa, né?
E aí eu catei e falei, acho que vou ter que trabalhar, pô. Tava começando a dar aquelas crises de ansiedade dentro de casa, tava sozinho. A casa era uma caverna, assim, horrível. Não tinha janela, a casa era uma janela só, assim, ainda tava frio, pô, vou abrir a janela pra quê? Aí tava lá dentro, mofando dentro de casa lá. E aí eu fui no banco, porque clonaram meu cartão. E o gerente do banco me indicou o dono do restaurante. Falou, oh, o cara é brasileiro também, por que você não vai lá? Já que você é cozinheiro, eu falei, meu restaurante de quê? Eu falei, é de sushi. Eu falei, pô, eu tive um restaurante de sushi. Eu falei, pô, legal. Eu liguei pro cara, inclusive é um dos que vai participar de um episódio, um especial, que a gente vai gravar, inclusive, lá no restaurante. Um beijo, Marcos, que eu sei que às vezes ele entra aqui, dá uma olhada. E se tornou um grande amigo meu, tenho uma consideração, um apreço. Quando eu cheguei no restaurante, as pessoas todas fechadas para mim. E ele despreocupado com isso, porque normalmente ele já sabia que o pessoal era meio assim, meio pé atrás, né? Era uma mistura ali, tinha nepalês no restaurante, brasileiro, português. Então é sempre o restaurante tem sempre um mix de imigrantes. E ele é o dono, ele é brasileiro. E aí ele catou, eu lembro no segundo dia ele catou e falou assim, ó, mano, vamos sair daqui hoje, vamos tomar uma cerveja eu e você? Aí eu falei, ah, vamos, tá bom. A gente foi no bar, não sei o que, conversamos, bebemos, e ele é um cara muito filosófico e de falar as coisas, é muito, muito da hora conversar com ele. Aquele cara mesmo que tem ideias pra tudo, assim, eu fico viajando ali, a gente vai conversando e vai aquele papo assim mesmo. E aí eu achei muito legal da parte dele. Eu falei, pô, que legal, cara, é gente boa demais. E o pessoal do restaurante, tudo meio assim, começou a se aproximar de mim de pouco, assim, falei, pô, que legal. O pessoal é tudo gente boa, na verdade, né? Aí eu reparei que eu falava, oh, vamos combinar um happy hour, todo mundo aqui. Aí todo mundo, happy hour? Por quê? Como assim? Ah, não, vamos, porque o Marcos, assim, o dono do restaurante, todo mundo vai, não sei. Não, ele não faz isso com ninguém, mano. É tipo, é uma vez ou outra. Eu, ué, o cara vai quase todo dia comigo, a gente sempre marca alguma coisa, jogar sinuca, não sei o que, andar de kart, e sempre conversa e tal. Aí eu cheguei nele e falei, pô, mano, eu achei que você era igual que você tá sendo comigo, você era com todo mundo. Aí ele falou, não, mano, porque tu é carismático, cara. Porque você é gente boa. Eu não faço isso com as pessoas. Tipo, foi uma coisa recíproca. Aí eu falei, pô, que legal. Falei, olha, que interessante isso. Eu falei, não sabia que eu tinha toda essa carisma. Achava que as pessoas ficavam meio assim comigo e tal. Aí ele, não, cara, não, tu é gente boa. No entanto, que a gente mantém a amizade. Eu saí do restaurante, tudo. E a gente mantém a amizade até hoje. Ele vai vir num episódio, vai ser legal a conversa com ele, bem filosófico. Neco, antes de eu falar sobre tudo, né, que eu acho que eu vou segurar esse episódio aqui, eu queria que você falasse do seu início, mas seu início de carreira, um pouco das suas experiências. Você falou que tem experiência em RH, é um lado seu que eu não sei muito bem, né? A gente nunca teve essa conversa, mas o que que te levou a isso? Tá. A minha carreira profissional, ela se deu com a parte comercial. Eu comecei como vendedor, carreguei muita pasta, bati muita porta, bati lata pra caramba, andei a pé, fazia muita coisa, muita loucura para poder vender. Numa época em que não tinha, só tinha telefone fixo, então para você encontrar as pessoas, você tem que bater na casa das pessoas. Não tinha jeito, não era fácil. Era bater lata mesmo. O pessoal falava, vamos bater lata hoje, vamos bater lata. Então, saía todos os vendedores com as pastinhas na mão, assim e tal, batia na porta das pessoas para poder conseguir alguma coisa. Então, era uma época bem difícil mesmo, né? E para mim foi muito bom, porque uma experiência maravilhosa de aprendizado, de vendas, tudo mais. Só que quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, para quem não sabe, e eu fui guardinha mirim, cara, lá em Santo André, e tinha uma fábrica lá em Santo André chamada General Electric. Hoje é um shopping lá na Avenida Industrial, lá em Santo André, Shopping Plaza. Essa General Electric, ela fazia geladeira, máquina de lavar, né, essas coisas, né? A linha branca, né? E eu comecei lá como guardinha mirim, eu era guardinha mirim, então eu trabalhava, eu tinha 11 anos de idade, eu entrava às 7 da manhã e saía meio-dia. Aí meio-dia eu almoçava de bandejão lá com os peão lá da fábrica,
depois eu ia para casa não, eu ia para a escola direto para estudar. Aí, quando voltava da escola, fazia a lição de casa. E se desse tempo, eu brincava um pouco. E aí, foi dos 11 anos até os 14 anos. Quando eu fiz 14 anos, eu tirei carteira profissional, porque nessa época podia. Tirei carteira profissional e fui trabalhar numa agência de emprego em São Caetano, como office boy. E aí começou meu interesse por RH. Por quê? Porque eu trabalhava de office boy na agência de emprego, mas eu via aquele mundo de gente procurando emprego, tal, fazendo ficha. Naquela época não tinha nem currículo, era ficha direto, só preenchia ficha e tal, para poder. Ainda é. Aqui em Portugal ainda é. E aí, assim, preenchia ficha e tal, e eu lia os currículos, lia as fichas dos candidatos, e eu comecei a aprender sobre um monte de funções, coisas que eu nunca tinha visto na minha vida, isso com 14 anos. E eu fiquei lá até os meus 17 anos. Aí, quando eu fiz 17 anos, eu saí de lá e fui trabalhar numa indústria chamada Dresser, que fazia manômetros e termômetros. É uma multinacional, né, brasileira. E lá na Dresser eu fui trabalhar com faturamento, né? Então, aí comecei a trabalhar com faturamento e tal. Depois saí de lá, fui para uma outra empresa de faturamento, também trabalhava faturamento na Rexroth, Grupo Mannesmann, que é alemão. Lá na Dresser também fiquei mais um tempo. Quando eu saí de lá, eu fui trabalhar com meu pai, que tinha uma agência de emprego também. E aí eu fui ser selecionador de pessoal. Aí o encantamento por RH. E comecei a selecionar pessoal, fazer recrutamento e seleção, ainda numa época onde não tinha telefone celular, não tinha nada tal. E fui aprendendo a recrutar tal, e fiquei maravilhado com aquilo. Até eu me casar a primeira vez. Aí me casei a primeira vez, estava trabalhando, voltei a trabalhar com vendas, porque vendas dava mais grana, né? Então, na época, tudo mais tá, né? E aí eu já tinha feito faculdade de artes cênicas, que é a minha primeira faculdade, que aí eu queria ser ator, né? Mas não deu muito certo, porque não quiseram esse rostinho bonito. E aí eu trabalhando com vendas de novo para poder ganhar dinheiro e tal, até eu tive meu filho hoje tem 32 anos, Nicolas, e do meu primeiro casamento, e aí eu me separei e fui fazer psicologia. E aí que é o encantamento, aí a mudança de vida, mudança de pensamento, mudança de comportamento, e aí a vida toma outro prumo. Aí eu voltei a trabalhar com RH, e aí comecei a trabalhar, entrei na Porto Seguro. Na Porto Seguro trabalhei quase 10 anos, então fiquei bastante tempo lá. Também na área comercial, porém usando muita parte psicológica, né? Parte de psicologia. E aí comecei a trabalhar com recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, clima organizacional, fui aprender mais coisas. Aí fiz gestão de pessoas, que é para poder saber lidar com gente, né? Apesar de ter também um carisma legal, mas aprender mais coisas. Aí me formei coach, fiz outros cursos, fiz um curso de extensão de filosofia na FGV, que foi muito legal também. Então, assim, aprendi muita coisa para poder escrever meu livro, para poder começar a trabalhar diretamente com pessoas. E comecei a fazer processo de coach, atendimento terapêutico com pessoas, né? E depois fiz um grupo, daí em diante minha carreira só cresceu. Ah, maravilhoso, cara. Eu vejo a tua trajetória assim, e por tudo que já passou, pelas suas experiências, né? A forma para você lidar com as pessoas, que eu falo que é muito difícil. Por mim, eu sei lá, trabalharia só no computador e não precisava sair de casa. Eu sempre falo isso, que para mim o que custa mais é sair de casa. Aí eu saio de casa, enfrento chuva, frio, o que for. Aí chego para trabalhar, porque agora eu estou trabalhando em fábrica. Aí eu tenho que lidar com o humor de toda a gente que tá aí. Caramba, velho, não sei se eu aguento essas coisas. Mas o engraçado
da gente poder lidar com as pessoas é aquilo, né? É a troca de experiência. Eu vejo, eu tenho uma percepção assim. É uma coisa que, inclusive, eu aprendi no coaching grupo. Porque às vezes você fazia uma pergunta que era muito óbvio de responder, mas para mim, Bruno, era fácil de responder. E tinha pessoa que travava para falar. E eu, por quê? Nossa, eu vou fazer aquele pré-julgamento na cabeça, a ideia do pré-julgamento, né? E eu, nossa, que coisa. Tipo, às vezes com meu filho, eu dou as broncas nele e falo, caramba, quando eu tinha tua idade, eu não fazia isso. Aí eu falo, pô, mas era eu, né? Não tem nada a ver. Aí, essa troca de experiência com as pessoas, eu vejo o quanto eu consegui amadurecer com isso. Muito bom. De ver pessoas, a forma de lidar, a forma de pensar. Inclusive, a menina minha amiga eu falo menina, é o jeito português de falar, né? A Paloma, que era a convidada de ontem, ela teve um problema no Instagram dela. E os nossos bate-papos, normalmente, eu sou de opinião oposta. Nossas conversas sempre começam assim. A gente começa e eu sou de uma opinião oposta. Só que a nossa ideia de conversa é tão. A gente consegue se conectar em conversa que, mesmo sendo opinião oposta, a gente consegue se entender, sem ter briga, sem nada, sabe? Essa é a melhor parte. Essa que você falou é a melhor parte. Bruno, uma das coisas que eu aprendi em gestão de pessoas, lidar com pessoas, antes de mais nada, ter o respeito de entender o outro. Toda vez que você tem um respeito de ouvir o outro, não importa se ele tem opinião oposta, se a ideia dele é diferente, mas eu tenho respeito de ouvir. E isso traz para a gente uma grande vantagem, porque você vai confrontar com seus pensamentos. E aí você consegue refletir de novo, mais uma vez em reflexão. Então, eu posso acreditar num monte de coisa, como também posso não acreditar num monte de coisa. A pessoa pode vir com um monte de ideia para mim e ela pode me convencer ou não. Então, tudo vai depender do quê? Do meu aprendizado, da minha mente aberta para poder ouvir e poder filtrar o que vale a pena, o que não vale a pena. E também entender que o outro tem a opinião dele e eu não preciso que ele tenha a minha opinião. Eu posso gostar dele sem que ele tenha a mesma opinião que eu. Então, isso é viver com pessoas, viver em gestão com pessoas. O problema é que as pessoas querem o tempo inteiro ter razão ao invés de ser feliz. Eu já ouvi, meu pai fala muito sobre isso. Melhor você ser feliz e deixa quieto do que você querer brigar pela razão. Exatamente. E aí que é o problema, que a grande maioria quer ter razão. E aí fica batendo naquele ponto até a pessoa cansar. Então, assim, e aí você começa a achar aquela pessoa chata, porque, porra, esse cara fica falando na minha orelha, não sei o que e tal. Mas é a questão do seguinte, cada um tem um período de evolução. Cada um cresce de maneiras diferentes. Cada um tem um aprendizado diferente. Cada um tem uma visão diferente. E Deus fez a gente, e eu gosto muito de falar de Deus, gosto muito de falar de Jesus, todo mundo sabe disso. Eu também. Jesus para nós, para mim Jesus é o maior exemplo de quem esteve na Terra e a gente tem que seguir, mas a gente não consegue seguir Jesus, porque Jesus era muito superior e ele fazia umas coisas que a fala, pô, o cara é exemplo, mas ninguém faz o que ele falava que era para fazer, né? Então é bem complexo. Mas ao mesmo tempo, eu gosto muito de falar de Deus. E Deus fez cada um de nós indivíduos únicos. Únicos. Nós somos individuais. E cada um de nós tem um crescimento individual. A gente precisa do outro para crescer. Mas o crescimento continua sendo individual. Eu decidi estar casado, eu decidi ter uma família, eu decidi ter filhos, eu decidi um monte de coisa na minha vida, né? Mas eu continuo crescendo sozinho. Sim. Eu vou morrer sozinho, é a única certeza da vida. Então, assim,
eu vou continuar sozinho. É individual a parada. Não adianta, eu posso querer o que eu quiser, mas a parada é sozinha, é você com você mesmo. E por que que isso acontece? Porque eu tenho que olhar para dentro. Aí Jesus diz assim, né? Jesus pegou os 10 mandamentos lá de Moisés e ele pegou, transformou aqueles 10 mandamentos em 2 só. Aí falou assim, ó, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Palavras de Jesus. O que é amar a Deus? Você sabe onde está Deus? Ninguém vê Deus. Porque Deus é tudo. Deus é o universo. Deus tem um monte de coisa. Mas a maior certeza que tem é que Deus está dentro da gente. Se Sim. Deus está dentro de mim, eu tenho que me amar, caramba. Eu tenho que gostar de mim. Eu tenho que olhar para dentro de mim e falar, cara, Deus é uma fagulha divina que está aqui dentro de mim, que faz eu estar vivo, que faz eu me mexer, que faz eu ter motivação. Deus está aqui dentro. Se Deus está aqui dentro, eu tenho que me amar. E quanto mais eu me amar, mais eu vou transbordar amor e mais eu vou conseguir entender o outro, o próximo, que é o próximo a ti mesmo, como diz Jesus. Então, assim, para eu amar o próximo, eu tenho que me amar, meu. Eu tenho que me amar muito para transbordar amor para o outro. Sim. E é isso que eu faço, é isso que eu tento fazer o tempo inteiro. Amar cada dia mais a mim mesmo, para poder amar a minha esposa, para eu amar meus filhos, para eu amar meus amigos. Senão eu não consigo amar ninguém, se eu não me amar. Verdade. Primeiro de tudo. E eu me amando, eu estou amando a Deus que está aqui dentro. Sim. Entendeu? Então, assim, não tem outra fórmula. É uma reflexão muito top. Fez eu lembrar que sempre, né, no meio evangélico, normalmente é pregado que nós somos o templo, né, o templo de Deus. Nós temos que cuidar do nosso templo. E você fez essa reflexão. Onde que é? Se é o templo ou a casa? Onde que Deus mora? É dentro de mim. Então, se eu não me amar, eu não estou amando a Deus também. Faz muito sentido. Eu tava tendo uma conversa esses dias com um amigo meu que é psicólogo. Ele faz sessões de psicologia comigo. Eu sei o que ele faz sem querer, mas ele faz. Porque toda vez que eu tenho alguma coisa, a gente é amigo de eu falar sobre tudo com ele. Ele morou aqui em Portugal também, inclusive ele está convidado para um episódio, a gente estava combinando uma data certa. Tem bastante gente, graças a Deus, tem bastante gente querendo participar, isso é muito legal. E eu estava falando com ele sobre coisa que eu quero fazer, não sei o que e tal, e que eu sou meio voado. E aí ele me diagnosticou com TDAH. Ele falou, cara, você tem TDAH, você sabe, né? Eu falei, como assim? Ele falou, mano, porque você tá pensando numa coisa e você voa lá pro outro lado. Você tem uma opinião que eu falei pra ele que eu tenho um objetivo de ser dono de um Burger King. Eu falei, não, que eu vou fazer esse projeto do podcast, não sei o que, e do nada eu falei do Burger King. Ele falou, cara, não tem nada a ver. Ele falou, você sabe que isso é TDAH, né? Aí eu falei, é sério? Ele falou, é. A gente conversando e tal, e tava falando sobre amor. Tava falando sobre amar, sobre amor, tava falando sobre a minha esposa, meu filho, e a reflexão sobre família, né? E ele me fez uma reflexão sobre o amor. Ele falou, cara, antes de qualquer coisa, antes de você amar sua esposa, você tem que se amar, Bruno. Você tem que esse meu amigo, ele é gay, então ele é bem delicado para falar. Ele fala, Bruno, você tem que se amar, Bruno. Você tem que olhar no espelho e falar, cara, eu sou muito lindo. E eu falo, poxa, essas palavras dele me ajudam muito, porque eu mando áudio para ele 6 horas da manhã, ele me responde às 6 da tarde aqui. Porque é muito cedo o horário, né? O horário daqui. Então, todas as vezes que normalmente eu tô voltando do serviço, é a hora que eu ouço os áudios dele. É aquela que dá. Eu falo, poxa vida, olha, obrigado. Assim, mano, obrigado, cara. Você tá me ajudando. E realmente, tudo é voltado em amor. Não tem outro jeito, outra maneira. Eu faço teatro, né? E aqui na Praia Grande, já tô aqui há 5 anos. E esse aqui é o quinto ano que eu faço parte do núcleo de teatro da Prefeitura de Praia Grande. Oh, que legal. E fazendo parte do núcleo de teatro, eu faço uma coisa que é muito legal, que é o meu hobby, que é fazer teatro, né? Foi a minha primeira faculdade, então eu queria muito ser ator e aqui eu consigo, já há 4 anos, 5, agora é o 5º ano que eu vou fazer um apóstolo, né, de Jesus. Já fiz Tomé, já fiz
Tiago, filho de Zebedeu, e agora eu vou fazer Tomé. Tomé não, vou fazer Tadeu. Então, assim, é muito legal você fazer um personagem bíblico, um personagem que esteve com Jesus, né? E para mim é uma honra você subir no palco, interpretar um personagem e fazer as pessoas verem o quanto Jesus foi importante, né? E o que ele trouxe para a gente de aprendizado e de reflexões e tal, né? Infelizmente, nós estamos em 2025, faz 2025 anos que Jesus, né, esteve aqui conosco, e o pessoal não entendeu ainda. Muita gente. O pessoal ainda não entendeu a mensagem, o cara não entendeu a mensagem ainda. Cara, é amar o outro, é amar, não é ter raiva, não é ter ódio, não é se vingar, sabe? Porque o que eu ouço o tempo inteiro, quem eu atendo, é isso. A pessoa separou do marido, né? A mulher separou do marido, ou o marido separou da mulher, tanto faz, e ele vem fazer terapia comigo. O que eu ouço é assim, né? Eu tenho uma raiva daquele filho da mãe, não sei o que lá, e xinga pra caramba, né? Quer dizer, porque, pô, se eu pudesse, eu atropelava aquela mulher, né? Não sei, sabe? Então, assim, as maiores atrocidades você ouve. E aí eu falo pra ele assim, mas você viveu quanto tempo com ela? Vivi 4 anos, vivi 5 anos, vivi 10 anos. Tá bom. E você viveu quanto tempo? Vivi 5 anos, vivi 10 anos com ele e tal. Ok. E nesse período você não amou essa pessoa? Essa é a pergunta que eu faço. Você não amou essa pessoa? Não amei? Fala assim, então, como você pode amar uma pessoa e depois odiar essa mesma pessoa que te fez feliz em algum momento? Pois é. As divergências, elas existem. Eu falo isso porque eu já me separei 3 vezes, já me casei 3 vezes já, né? Então, assim, a minha ex-mulher, a Marjorie, que é a mãe das minhas filhas, que é maravilhosa, eu adoro ela, eu continuo amando ela. Eu falo isso para minha esposa, eu vou falar assim, eu amo a Marjorie, porque a gente sempre se amou. Só que a gente não tem mais como ser casal. Não existe mais aquele lance de casal. Mas existe amor. A gente tem que continuar amando a pessoa. Porque e tem que ser amigo. E se ele precisar, você tem que ir lá ajudar, você tem que ir lá fazer, e vice-versa. Esse é o amor verdadeiro. Entendeu? Então, assim, e não pode ter ciúme do outro, porque você vai. Não pode. Por quê? Porque é um amor fraternal, já não é mais um amor de marido e mulher, um amor de casal, um amor carnal e material. Não, é um amor fraterno. E é isso que as pessoas não entendem, entendeu? Tá longe disso. E aí fica brigando por isso, porque aí, pô, você gostava do cara, como é que agora você faz isso contra ele? E você gostava dela, como é que agora você fala isso dela? Sabe? Então, assim, não faz sentido. Sim. O que faz sentido é o amor que permanece, mas as pessoas não sabiam o que é amar. Esse é o grande problema. Só acha que está amando. E o amor é uma coisa que vem de dentro para fora. Porque, como eu disse para você, tem que transbordar. Sim. Então tem que vir de dentro para fora. Não pode ser de fora para dentro. Eu não posso buscar amor nas pessoas. Não. Eu tenho que sentir de dentro para fora. Que aí sim eu estou amando de verdade. E aí é o que eu faço o tempo inteiro com as pessoas, com meus irmãos, com meus filhos, com a minha esposa, com meus amigos. Eu amo você, cara, por tudo que você já fez, pela sua caminhada, pelo seu sucesso, pela sua jornada difícil, que eu sei que você já me contou vários perrengues que você passou aí. Então, assim, cara, eu amo você por tudo isso, cara. Do jeito que você é. Você não precisa mudar nada. Entendeu? Eu amo você do jeito que você é. Você é meu amigo de verdade. Então, assim, a gente tem que amar a pessoa como ela é. Não pelo que ela te proporciona. Entendeu? Não querendo nada em troca. A gente tem que amar de verdade. Esse é o amor verdadeiro. Esse é o amor que Jesus nos ensinou. Olha, eu tive uma conversa com um amigo meu aqui esses dias, que é um cara que ele é influente aqui. E eu vejo que todo mundo tenta se aproximar dele, de alguma forma. Toda gente, é normal, né? Todo mundo quer se aproximar. Alguém
E eu perguntei pra ele, esses tempos atrás, eu disse pra ele, falei, cara, às vezes deve ser difícil ser você, não é? Aí ele olhou assim, e tipo assim, eu falei isso do nada. Aí ele, por quê? Eu falei, mano, porque você é rodeado de gente interesseira, na maioria do tempo. Eu falei, eu não tenho nada. E as pessoas que tentam rodear de mim, assim, querendo algum interesse, eu já logo mandei a merda, assim, vá, sai daqui, meu. E aí, tipo, e aí ele falou assim, não, cara, ele falou, as pessoas, às vezes, Bruno, eles têm interesse sim. Só que a gente tem que demonstrar e tem que. E a gente, assim, de alguma forma, a pessoa vai arrancar alguma coisa da gente. Às vezes nem sempre é financeiro, ele falou, mas às vezes é alguma experiência. A pessoa vai pegar alguma parte daquilo que eu posso. Ih, deu uma travada. Neco, tá me ouvindo? Eu tô ouvindo. Ih, deu uma travada aqui no meu telefone. A sua imagem parou. É, calma aí, deu alguma coisa aqui no meu telefone. Olha que coisa. É o Instagram tentando sabotar a gente aqui. Eu acho que ia acabar a bateria do telefone. Deixa eu ver se eu consigo. Pior que o meu telefone trava, isso nunca aconteceu com ele. Olha aí. Só você tá travado, mas eu tô te ouvindo perfeitamente. Aí é aquilo, eu vou falar aqui, né? Mas o pessoal não tá me vendo, mas tudo bem. É aquilo da pessoa tirar uma parte da experiência, da vivência que ele tem, e aí e a pessoa levar isso. Ele falou, cara, realmente a pessoa vai tirar alguma coisa. As pessoas que se aproximam acabam tirando alguma coisa mesmo de mim, mas eu permito isso, que a pessoa vai tirar. Ele falou, só que isso não me faz menos. E aí, pessoal, a gente teve um pequeno problema técnico aqui. O telefone decidiu desligar sozinho. A gente vai ter que fazer um investimento, né? E trocar o telefone. Eu estou tentando aqui convidar meu amigo Neco. Vamos entrar aqui de novo, Neco. O telefone desligou sozinho. Continuar o nosso assunto agora que tava ficando bom. É melhor. Pronto, Bom, voltou. Aí, estamos de volta. Não sei se você ouviu, eu olha, falei, a gente vai marcar um presencial, porque esses assim em live, olha, meu Deus do céu. pelo menos agora tem mais uma hora. É, vamos ter bastante assunto ainda. Tem mais Eu, assunto. Vamos lá. eu não sei se você pegou, eu vou ter que ficar segurando. Meu telefone acabou a bateria com 15% de bateria, cara. Desligou. Eu não sei, nunca aconteceu isso na minha vida. O telefone ele até que é novo, não é? Não é velho, não. Mas essas marcas chinesas. Faz parte, cara. Tá ótimo. Tranquilo. Eu não sei se você pegou o final. Tava falando sobre o que eu aprendi com esse meu amigo. Que ele disse, cara, de uma forma ou outra, as pessoas sempre vão tirar alguma coisa de você. Sim. Aí ele falou, só que Deus, na sua misericórdia, ele sempre faz com que nós crescemos mais, mesmo que qualquer pessoa tira, porque já tomou golpe, já foi roubado, já tudo assim. E na mesma o cara, se você for ver, é um cara de muito sucesso. Então, tem uma um espelho aqui, que é ele é até tem a mesma idade que eu, mas é um cara que corre atrás das coisas e tal. E eu acredito muito nisso, no amor, no amor de Jesus, no amor de Deus, o amor que é transparecido. Eu tava falando isso pro meu filho esses dias, sobre o amor que eu falei, você tem noção que Jesus ele morreu, mas sem ter errado, sem ter falado alguma coisa, sem ter cometido algum tipo de erro contra o governo, contra qualquer tipo de gente. A única coisa que ele dizia é que ele era Deus, ele era o filho de Deus. Era a única coisa que ele dizia. E as pessoas falavam que ele estava tentando tomar o trono do rei da época. E o rei não gostou nada daquilo. Então, tipo assim, por uma coisa que ele falou, só que ele era realmente filho de Deus. E ele provou que ele era o filho de Deus. Só que mesmo assim as pessoas não quiseram acreditar. Mesmo ele demonstrando todo tipo de amor, mesmo ele colocando as pessoas cegas para enxergar, os paralíticos para andar, fazendo milagres em cima de milagre. Um milagre que mexe muito comigo é do menino da cesta dos 5 pães e dos 2 peixes. Esse milagre é o que me pega muito, porque era uma multidão de pessoas. Ó, tá um pouquinho tremendo aqui, porque eu tô segurando, tá bem? E era uma multidão de pessoas, e mesmo assim ele
ele conseguiu fazer com que toda aquela multidão se alimentasse com tão pouco. Então foi um milagre. E eu estava fazendo essa explicação pro meu filho. Ele provou que ele era. Ele mostrou realmente que ele era. Só que mesmo assim, as pessoas não entenderam o recado dele. Não entenderam que Nada, simplesmente. vai muito tempo, cara, porque assim, nós já viramos o milênio 2 vezes, né? 1000, 2000, e o pessoal ainda não entendeu que não é para ter guerra, que não é para brigar, que não é para brigar por religião, que não é para brigar por nada, cara, que é só para amar. Ninguém entendeu isso ainda, entendeu? Porque isso que tem guerra até hoje, entendeu? Não faz sentido isso. É uma coisa que não entra na minha cabeça, entendeu? Porque assim, se você entendeu que Jesus disse que era só para amar, mais nada, né? Ama e viva, tal, ame, cresça, melhore e tal. Só isso. Só isso, é simples. Mas os caras continuam querendo o quê? Graças ao egoísmo, né? O ego das pessoas, graças eu falo muito sobre o planeta Terra nas minhas últimas palestras, tenho falado muito sobre o planeta Terra. O planeta Terra, cara, é um planeta lindo, maravilhoso, um planeta, mas que ainda está crescendo, está evoluindo e tal. E o próprio ser humano está acabando com o planeta Terra, entendeu? Em prol do progresso, eles falam que é por causa do progresso, né? Então, em prol do progresso, eu vou asfaltar as ruas todas e aí a água não vai mais escoar como deve escoar para não ter enchente e tudo mais tal, né? Então, em prol do progresso, eu vou asfaltar as ruas para os carros passar mais rápido. Então, eu tenho uma desculpa para dizer que eu vou passar o asfalto, né? Em prol do progresso, eu vou matar um monte de árvore, né? Para fazer mais uns prédios, que as pessoas precisam morar. Então precisa ter mais prédio e tal, né? Então, em prol do progresso, eu vou desmatar mais um monte de mato para poder fazer casa para as pessoas morar. Em prol do progresso, eu vou pescar, eu vou tal, e aí eu tenho que ter emprego, então eu posso poluir os rios, os mares, tal. Então, assim, cara, tudo em nome do progresso, tudo tem uma desculpa. Todos os grandes poderosos empresários que têm dinheiro pra caramba, esses caras, em prol do progresso, eles querem ficar mais rico, mais milionário, e tá ferrando com o planeta. E aí, mano, aí é o que nós estamos vivendo, temperaturas bagunçadas, a primavera não é mais primavera, o outono não é mais outono, o verão não é mais verão, e assim por diante, entendeu? O inverno não é mais inverno. Então, como é que a gente vive desse jeito, né? A gente vive num turbilhão de egoísmos das pessoas poderosas que dão emprego, mas o emprego, na verdade, é para que eles tenham mais poder. Sim. E assim é a vida, entendeu, cara? E a gente tem que saber lidar com tudo isso. Mas existe muito poderoso, muita gente poderosa, né? Que fala uma coisa e faz outra, né? E aí é um grande mentiroso, porque eu sempre ensinei para meus alunos que para você ser ético, você precisa ser verdadeiro. O que é o ser ético? Ser ético é você ser verdadeiro e falar a sua verdade. Por que a sua verdade? Porque não existe verdade absoluta. Não existe. Né? Existe a minha verdade, existe a sua verdade, existe a verdade do cara que tá, do mendigo na rua, a verdade do índio, a verdade do cidadão norte-americano, do cidadão latino-americano. Existem verdades e mais verdades. E não existe a verdade absoluta. Por quê? Porque mesmo dizendo para você, pô, a sua blusa é mostarda, amarela, né? Se chega um cara daltônico aqui e fala assim, não, é cinza. Eu vejo que é cinza. Então, a verdade dele é diferente da nossa, entendeu? Não vai dizer que é amarela mostarda, entendeu? Então, assim, por isso que eu falo, não tem verdade absoluta. Sempre vai ter alguém que vai ver de forma diferente. Sempre. Então, se não existe verdade absoluta, existe a verdade de cada um. Então, para você ser ético e ser uma pessoa do bem, você precisa ser verdadeiro. Só que para você ser verdadeiro, você tem que fazer um exercício que é muito difícil, que eu faço esse exercício
exercício diariamente e não consigo ser 100% verdadeiro. Por quê? Porque o exercício é simples. Você tem que pensar, falar e agir da mesma forma. Se você pensar, falar e agir da mesma forma, você é verdadeiro. Porque se você pensar uma coisa, falar outra e fizer outra, você é um puta mentiroso, entendeu? Então, assim, não vai adiantar nada, entendeu? Então, assim, é difícil fazer isso, é um exercício muito difícil. Por quê? Porque as pessoas falam muito de impacto, falam sem pensar, vão sair falando, vai fazendo coisas sem pensar também. Então, pessoas que fazem as coisas sem pensar, elas não são verdadeiras, nem mesmo com elas mesmas. Sim. E aí é onde a gente se torna grandes mentirosos. Por quê? Porque a gente faz as coisas sem pensar, sem falar a verdade, sem falar a sua verdade. E uma pessoa que pensa uma coisa e fala outra, você não tem como acreditar nessa pessoa, né? Porque ela está realmente mentindo. Só que muitas pessoas enganam as outras, faz as coisas de uma forma errônea, que é fazendo com que a pessoa acredite que ela está falando aquilo que ela está pensando. E não é exatamente isso. Então é muito difícil viver num planeta onde existem desigualdades, principalmente sociais, drásticas e graves, né? Com alguém que vive com milhões e trilhões e quadrilhões de dinheiro na conta e gente passando fome na rua, entendeu? Então, assim, é muito desigual. E essa desigualdade, ela serve para a gente olhar e ver o quanto o egoísmo existe no mundo, né? Porque se a gente está aqui, todas as religiões que eu já passei, eu já dei muita palestra em várias igrejas, sinagoga, tudo que você pode imaginar, eu já fui. E eu digo sempre a mesma coisa, né, cara? Eu sempre digo a mesma coisa. Falei assim, cara, a religião é uma coisa útil, é importante, tudo mais e tal. Mas o mais importante é amar a Deus, como Jesus disse. Tem que amar a Deus, cara, sobre todas as coisas. Então, uma vez, desculpa te cortar, uma vez eu estava conversando com um amigo muçulmano, né? E o cara, a gente conversando, tendo a conversa normal, ele é indiano, e ele virou pra mim, aí eu perguntei pra ele, eu falei, qual que é a tua religião? Que ele sempre falava, porque Deus, porque Deus, porque Deus, porque Deus, sempre falava de Deus e tal. Eu falei, qual que é a tua religião? Aí ele falou, cara, eu sou islão, islão. Ele não falou nem muçulmano, ele falou, eu sou islão. Aí eu, pô, bacana. Aí ele falou, e você? Aí eu falei, sou evangélico. Aí ele falou, legal. Aí eu falei, isso é islão? Ele não falou muçulmano, né? Islão é porque é mais raiz, é mais embaixo. Aí eu catei e falei, sim, mas você não tem problema com isso? Tipo, de eu acreditar em Jesus? Aí ele falou, Bruno, a que Deus você acredita? Aí eu falei, como assim? Aí ele falou, foi o Deus que criou os céus e a terra? O mar, o vento? É esse que você acredita? Aí eu falei, é. Eu falei, então, o mesmo que o meu. Qual o problema? Aí eu, exatamente. caramba, eu não sabia que eu fosse esperar uma resposta de um cara que era islão, que ele falou, que tipo, a forma que ele falou foi meio tipo, não, eu sou islão. E aí, tipo, eu fiquei, ué, caramba, será que esse cara. Porque, né? Não, mas só, só concluindo o que eu estava falando, o que eu penso sobre tudo isso é que existe muita gente que não entende que a única verdade absoluta que existe é que todo mundo vai morrer. E que por todo mundo vai morrer, e você não sabe quando pode ser hoje, amanhã, qualquer dia, qualquer momento isso vai acontecer, e todo mundo vai. Então quer dizer que essa vida aqui na Terra é uma vida passageira. Está todo mundo aqui de passagem. E se está todo mundo aqui de passagem, cara, eu tenho que fazer o melhor que eu posso, bicho. Não adianta. É essa a grande verdade. E é essa aquela que faz você falar assim, aquele cara que acumula, né? Porque se a gente está aqui de passagem, eu não tenho que acumular nada. Eu tenho que viver o presente. Não tem que acumular, eu tenho que ter boas coisas, eu posso ter uma boa casa, eu posso ter um bom celular, uma boa internet, um bom carro, eu posso ter tudo isso. Mas eu não posso ficar acumulando. Por quê? Porque tem gente passando fome, eu tenho que saber dividir. E o grande problema é que quanto o cara mais tem, mais ele quer. E esse é o grande problema. É aí que está o grande problema, é aí que está a grande sabedoria de quem está vivendo na Terra. Quem vive
o presente e quer viver o presente, ele não vai acumular, ele vai viver o presente. Ele vai ter uma vida boa no seu presente. Ele não sabe se ele vai ter o futuro, que o futuro não pertence a ele ainda. E também não vai viver de passado, porque o passado também já foi, não existe mais, nem vai voltar. A única coisa que a gente tem é o aqui e agora. Por isso que tudo que eu faço, eu estou aqui numa live com o Bruno, que está lá em Portugal, e eu estou aqui no Brasil. Nós estamos conversando, nós estamos falando com um monte de gente que vai assistir, está assistindo agora ao vivo, e tem gente que vai assistir depois. E a gente está falando para esse monte de gente, e a gente sabe o quê? Que a única coisa que existe é esse momento presente. Daqui a pouco eu posso ter um infarto e morrer, cara. Eu não quero isso, mas pode acontecer. Então, assim, por que eu tenho que ficar pensando muito no futuro ou pensando muito no passado? Não, eu tenho que pensar nesse momento presente, que é a única coisa que eu tenho. Então, eu vivo 100% esse momento. Eu estou 100% prestando atenção no meu amigo Bruno em Portugal. E eu aqui 100% aqui prestando atenção no que você está falando. Estou aqui só absorvendo, né? A ideia, né, do podcast é essa. A ideia do podcast é essa. Da gente compartilhar histórias, compartilharmos experiências. E eu trouxe o podcast para falar sobre imigração, mas na verdade para falar sobre a trajetória de pessoas. Tenho muitos amigos aqui que já viajou, que já morou em outros lugares, portugueses que inclusive já moraram na França, Suíça, que eu quero trazer. E cada um tem uma experiência e que a ideia não é só sobre a migração, e sim sobre isso, é a parte filosófica. Eu acredito que Eu, dos meus 30 anos, estou com 33. Eu, dos 30 anos para cá, eu entrei numa coisa muito mais filosófica do que eu tinha antes. Hoje, inclusive, eu tive uma conversa é aniversário da minha esposa hoje, então a gente saiu para jantar. Parabéns! Acho que você está ouvindo, amor? Oi? O Neco mandou parabéns para você. Obrigada, Felicidades! E a gente saiu para jantar e eu fiz uma reflexão sobre o tempo. A gente estava falando sobre o tempo. Estamos na conversa sobre tempo, porque o tempo, que nossa, ela falou, nossa, já falta já 9 meses para acabar o ano. Foi essa reflexão, foi assim que começou a conversa. Nossa, o tempo já estamos já no quarto mês, tal, assim, né? Aí eu olhei para a cara dela, assim, e eu falei assim, eu fiz uma reflexão sobre Apocalipse. No livro de Apocalipse, na Bíblia, ele fala sobre que nos fins dos tempos, os dias iriam ser encurtados, que o dia passa rápido. Aí eu falei, a gente pode tirar isso não como base que o mundo está acabando, mas sim como nossa vida está chegando próximo a mais o fim. Porque no fim dos dias, no final dos dias, a gente não vê o dia passar. Eu trabalhando, eu não vejo o dia passar. Meu dia passa voando mesmo, assim. Eu não vejo. A semana passa que eu não às vezes nem percebo nem como eu trabalhei. E eu falei isso pra ela. Eu falei, quando eu tinha a idade do Enzo, nosso filho, um dia pra mim era muito longo, porque eu conseguia fazer muita coisa nele. Principalmente nas férias, né? Nossa, era lindo que o final da tarde durava quase 25 horas, só o final da tarde. E eu lembro que eu chegava a cansar e não chegava à noite, nunca. E eu, nossa, isso é maravilhoso. E eu falei pra ela, o tempo é totalmente, como Einstein disse, é totalmente relativo. É a forma da onde o objeto e o observador. É quem é o objeto e quem é o observador. Às vezes as pessoas olham, a gente vê, e eu falo isso porque eu tô tendo essa experiência dos 30 anos pra cá. Eu vejo que minha vida tá indo depressa, tá indo e todos os dias acaba. E eu acordo, trabalho e vou dormir, acordo, trabalho e vou dormir. Só que aí eu falei assim, cara, eu tô fazendo uma coisa errada. Tem alguma coisa aqui que eu não tô entendendo. Eu tenho que começar a observar. Então eu parei e eu chego em casa, eu sento, aí eu vou tomar um café e começo a fazer reflexão de como foi meu dia. Eu falo, poxa, meu dia, as minhas 24 horas foi igual da minha esposa, é igual do meu filho, é igual da minha mãe, que no Brasil tá na live, beijo, mãe. E é a 24 horas igual para todo mundo. Então não é o dia que tá passando, é eu que estou muito ocupado para ver coisas, eu não tô tendo tempo ocioso.
E eu falei para ela isso, eu falei assim, a reflexão do livro de Apocalipse é porque a gente é tão ocupado que a gente não consegue perceber das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Agora, nessa semana aí, saiu um anúncio do governo para fazer kit de sobrevivência para 3 dias no mínimo. Para estocar água, comida, por conta da Rússia, que tá tendo essas farpas entre a Rússia e a União Europeia e tal, e o Putin falou que vai tacar bomba em tudo e faz as ameaças. Então o governo tava pedindo para todo mundo estocar, para ter cuidado, tal, não sei o quê. E aí, o povo começou a ter medo disso. Tá todo mundo mandando vídeo para todo mundo falando que tá com medo, medo de bomba cair. E eu falei assim, gente, vocês estão preocupados com uma coisa que a gente não sabe se vai vir ou não. Então por que que vocês não param, vivam a vida de vocês, trabalham, faz as coisas certinho, tudo que vocês têm que fazer. Quer guardar um kit, né, de sobrevivência? Faz, guarda. Estoca água, comida, né? Faz o que o governo pediu, se for o caso. Aqui em casa a gente falou que vai fazer esse mês. A gente vai deixar aí guardado na mala umas latas de sardinha, de atum aqui. E, e pronto, beleza. Só que assim, eu não tenho que ficar preocupado e esperando que a bomba vai cair. Porque senão eu vou começar a viver o dia de amanhã sem ter vivido o dia de hoje. Exatamente. O que eu falei, o viver o presente é fundamental. Antes de mais nada, eu tenho que viver o presente, porque eu só sou verdadeiro, livre, no momento presente. O passado não me pertence mais, já foi meu, eu tenho que pegar as experiências do passado. O futuro não é meu, ele vai ser meu se eu estiver vivo. A única coisa que me pertence de verdade é o aqui e agora. Então, assim, não adianta você ficar questionando nada, não. É aqui e agora. Só esse momento é que eu estou vivo, livre e presente. E me pertence esse momento, né, nesta vida. Então, assim, é a única coisa que eu posso realmente me agarrar. O resto, o resto é patacada das pessoas falando. Porque não tem nada, cara. Você tem que viver seu momento presente. Que é isso que vai fazer você se sentir vivo, inclusive. Porque é o único momento que você pode ter prazer. Eu tenho o prazer de conversar com você aí, então eu estou tendo esse prazer único. E é só nesse momento, não tem outro momento, entendeu? Então, nós escolhemos essa data, a gente marcou, eu estou aqui e tal. Então, é um momento maravilhoso, é um momento único. Eu tenho que agarrar esse momento com unhas e dentes e fazer desse momento o maior prazer que eu puder na minha vida. Porque a gente decidiu isso, entendeu? Então, a vida é feita de escolhas também. É outra coisa que muita gente não pensa, né? O que eu estou escolhendo, né? A gente é muito fácil você dar alguma coisa errada na sua vida e você botar a culpa no outro. Ah, não deu certo porque o cara foi isso, aquilo. Ah, não deu certo porque ela não sei o que lá. Ah, não deu certo. A pessoa nunca tem culpa, cara. Ela sempre acha que é o outro que tem culpa, né? E assim, nós não estamos aqui para achar culpado, cara, porque eu sou responsável por tudo que acontece comigo. Eu sou Sim. responsável pelo que eu falo, eu sou responsável pelo que eu faço, eu sou responsável por tudo que acontece comigo. Então, se acontecer alguma coisa errada comigo, eu sou o responsável, porque eu quis aquilo, eu permiti aquilo, eu deixei isso acontecer. Então, assim, eu sou responsável por tudo que acontece comigo de bom e de ruim. Agora, as pessoas adoram achar culpa, botar a culpa em outro. É aí que é o problema, entendeu? E aí que dá grandes melecas da vida, é que as pessoas ficam botando culpa em todo mundo. Não, porque o governo é culpado, porque não sei quem é culpado, não. Cara, culpado sou eu. Eu tenho a minha parcela de culpa, eu escolhi. Se eu não gostei do governo, eu faço parte do povo. Então, eu ajudei a votar. Então, mesmo que o meu candidato não ganhou, eu também faço parte do povo. Então, eu tenho a minha parcela de culpa. Podia ter feito mais para ele não ter ganho. Então, não tinha como reclamar. Então, não posso reclamar do governo, porque o governo democraticamente foi eleito. Então, assim, é uma mistura de coisas erradas que as pessoas pensam e que não deveria ser pensado assim. Tem que pensar de outra forma. Cara, eu tenho a minha responsabilidade, eu sou responsável por tudo que acontece comigo.
ninguém tem culpa de nada. Todas as coisas que acontecem comigo, eu sou culpado, pronto e acabou. Uma coisa que eu ouvi uma vez muito interessante do coach do Paulo Vieira, uma palestra dele bem antiga mesmo, que ele fala assim, ó, ele fala, vamos fazer exercício, todo mundo estica a mão assim para cima, aí vem assim em direção da barriga e aperta a bucha, aí ele fala, ao calcanha mesmo assim, para todo mundo, mostra pro amigo do lado o teu bucho, apertou, agora fala pro amigo do lado, isso aqui a culpa é minha, que a barriga que você tem, a culpa é sua, o dinheiro que você tem, a culpa é sua, se você é rico, se você é pobre, se você ajuda na sua comunidade, se você não ajuda, a culpa é tua. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. E eu lembro quando eu fiz o coach com você, você também disse sobre isso. E esse foi o estalo de mudança na minha vida. Porque até então, a culpa era de todo mundo, não era minha. Porque eu estava num relacionamento ruim na época, que na minha hoje eu tenho um amadurecimento de pessoas com quem eu me relacionei e que a culpa foi minha, de ambos os aspectos. Mas naquela época eu não pensava desse jeito, não tinha a parte madura, ou se eu discutisse com alguém da minha família, ou se eu achasse ruim com alguma coisa, sempre a culpa sempre tinha um culpado. E eu lembro que quando a gente fez o processo de coach, você disse isso, tipo, cara, se tua vida tá ruim, tá dando errado, se esse caminho tá ruim, a culpa é tua. Você que decidiu andar nele, não foi outra pessoa. Ninguém apontou uma arma para você fazer isso. É a Aí mesma coisa dos empregos, né? A pessoa vai trabalhar num lugar e depois ficar, não gostou, mas você que quis trabalhar lá, ninguém apontou uma arma para você, vem trabalhar aqui, entendeu? Você que escolheu o lugar para trabalhar. Aí fica reclamando depois, entendeu? Não adianta. tem uma piada que eu acho muito engraçado, até esse meio maldosa, que aí a menina apresenta o namorado e fala, e coloca a foto escrita, o presentinho de Deus, é o presente de Deus, e aí o cara bate na menina, faz o caos na vida da menina e depois a menina fala, tipo, aí todo mundo fala, então não era presente de Deus? Então tipo, as escolhas, né, Deus ele permite, eu acredito nisso, Deus ele permite por nossas escolhas, o livre-arbítrio total das nossas Exatamente. escolhas. Tinha muita gente na época do navio que quando eu embarcava a pessoa já tinha 15 contratos no navio. 15, 20 contratos. E todo contrato a pessoa reclamava que a empresa era ruim, que a forma de trabalho era ruim, e que não sei o quê. Eu falava, velho, pede demissão. Você não é obrigado a estar aqui. Até os filipinos, né, os filipinos indianos, eles falavam, don't like, go home. Tipo, não gosta, vai para casa. É É. simples. Pede demissão e vai embora. Eu vejo muita gente. Aqui, falando da parte migratória, aí tá a luz aqui atrás, né? Vou tentar ficar na frente dela aqui para não dar tanto reflexo. Na parte migratória, aqui em Portugal, tem muitos brasileiros que vêm para cá. E chega aqui e vê que não é uma condição que eles vão achar igual é os Estados Unidos, um exemplo. Os Estados Unidos você vai trabalhar e você vai ganhar. Lá é a terra do dinheiro mesmo. Você trabalha, vai trabalhar muito e vai ganhar muito. Aqui a gente trabalha muito para ganhar o mínimo. É uma condição diferente. Porém, aqui não tem assalto. Agora nas capitais, tipo Lisboa, Porto, tá acontecendo algumas situações assim. Mas ainda assim continua sendo um país seguro. Tá nos países seguros da Europa. E eu vejo que os brasileiros vêm para cá e sempre tem um ou outro que reclama, porque no Brasil, todo mundo aqui era rico no Brasil, todo mundo tinha dinheiro, vai, volta para lá, velho. Ninguém te chamou para vir para cá. Você veio para cá por quê? E esse é um dos papos que fez eu querer montar o podcast, porque tem muita gente que vem ou que quer vir e tem uma qualidade de vida boa até no Brasil e acha que chegando aqui a pessoa não vai precisar fazer nada. E qualquer trabalho a pessoa vai chegar no aeroporto, já vai estar alguém esperando com a chave de uma Porsche, a chave de um apartamento, o iPhone do ano e coisa assim. E não é assim que funciona aqui. A gente tem que ralar, 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 trabalhar muito e tem que perseverar para as coisas poderem dar certo. Senão, não Sim. adianta. Mas é o que eu sempre falo.
toda escolha tem uma perda. Toda. Qualquer escolha que você fizer, você vai perder alguma coisa. Isso tem no livro do Augusto Cury, ele fala muito sobre isso. Toda escolha tem uma perda. Então, assim, o que é perder, cara? Eu escolhi trabalhar nessa empresa. Ok. Que tipo de perda eu vou ter? Vale a pena? Porque eu vou perder alguma coisa. Essa empresa não vai deixar eu fazer isso, não vai deixar eu fazer aquilo, tal. Então, eu tô afim disso? Não. Então, é a pergunta que as pessoas têm que fazer para si próprias. Só que as pessoas não se conhecem. E aí que é o grande problema. A pessoa acha que se conhece. Eu faço entrevista, né, em recrutamento e seleção de RH, e uma das perguntas que eu faço para qualquer entrevistado é assim, né? Me fala 3 pontos fortes seu. O cara não consegue falar 2, cara. E os que Aí, falam quando que... ele... Não. Tem uns que falam que é perfeccionista. Não, é uns absurdos. Mas mesmo assim, o cara fala 3 pontos fortes seu, o cara não consegue falar. E quando ele consegue falar, aí eu emendo assim, agora você me fala só 2 pontos que você precisa desenvolver que você não é tão bom. Aí ferrou, cara. O cara não sabe falar mal dele. Ele não sabe enxergar os defeitos. Entendeu? Sim. E aí eu falo, o cara fica travado olhando para mim, eu falo assim, nossa, você não tem defeito, né? Não tem, vai, então me fala um, né? Só um, 2, tô pedindo 2, fala só um, pelo menos. E o cara fica travado, te olhando. Então, assim, o cara se acha o melhor de todos. Então, já prova o quanto ele não tem a humildade de se conhecer, o quanto ele acha que ele é superior às outras pessoas. E não é assim, entendeu? Ninguém é superior a ninguém, todo mundo é igual, né? Nós somos exatamente iguais. O que muda é isso aqui, é o físico e tal. O resto é tudo igual. Não vai mudar nada nunca. Eu tenho uma... Eu tirei do telefone agora, mas eu fiz uma... Tava fazendo um processo dentro de mim. Na época eu estava no restaurante, porque a arrogância da cozinha, a cozinha é muito arrogante, né? O cozinheiro em si é muito arrogante. E é uma forma de defesa, não é uma forma de você se mostrar superior, e sim uma forma de você se defender. Se eu entrar em um restaurante hoje aqui e quiser colocar um prato, e sendo uma pessoa carismática e humilde, que eu tento ser, as pessoas mesmo assim vão me menosprezar e vão tentar me diminuir por conta da arrogância da cozinha, né? As pessoas têm que se mostrar, ser melhor e superior. Então o que eu fiz? Eu comecei a fazer um trabalho dentro de mim para tentar diminuir meu ego. Então, tipo assim, eu começar a abrir mão de coisas que na verdade nunca foram minhas. Coisas tipo a minha posição do restaurante. Não é minha. Qualquer um faz o que eu faço. Se eu treinar bem treinado, a pessoa vai fazer igual eu. Eu deixo a pessoa igual. E aí eu comecei a fazer isso. O que eu fiz? Eu coloquei uma foto tirada da Voyager, foi a Voyager 3, a Voyager, não sei qual que foi, que é um satélite, e tirou a foto da Terra, que é um pinguinho de nada, é uma estrela. Só dá pra ver assim no fundo, assim, só um negócio no meio do nada. Que é como a gente olha os planetas daqui para lá, é lindo. Só que quando é ao contrário, só tá o nosso sozinho. E aí, essa foto me pegou muito e fez eu chorar horrores. Era de nunca vou esquecer isso. Eu tava vendo um vídeo no Instagram e mostrou sobre isso, aí eu fui pesquisar e eu comecei a chorar. Eu falei, cara, quão inútil eu sou. Porque eu moro num negócio que tá no meio do nada. Que não é nada. O que você está falando está fazendo me lembrar de uma palestra do Cortella. Eu fiz uma palestra junto com o Cortella um tempo atrás e eu pedi permissão para ele para falar igual ele fala nessa palestra dele sobre o universo. E olha, o Cortella é um católico fervoroso, cara, sabe? Bem católico mesmo. E ele falou assim, ó, cientificamente falando, a gente sabe que o universo ele é uma mola, né, um formato cilíndrico com uma mola, uma espiral, né? Cada espiral desse
é uma galáxia, né? E que ela estava toda comprimida, aí estava amarrado lá com uma cordinha, ele sempre fala, estava amarrado com uma cordinha, assim, a mola toda comprimida, amarrada com uma cordinha. Aí veio Deus lá, sei lá, e cortou essa cordinha e essa mola expandiu. E aí se deu o universo. E aí cada galáxia foi sendo montada. Isso aconteceu há 1 bilhão e 800 milhões de anos atrás. E essa mola ainda está em expansão. E vai demorar mais 3 milhões de anos para ela chegar no seu ápice. Quando essa mola chegar no seu ápice, o que acontece com uma mola quando ela expande? Quando ela chega no ápice, o que ela faz? Ela bate e volta. Então, tudo que foi construído vai ser destruído. Essa é a ideia dos cientistas provando que o universo é uma mola e cada aspiral dessa mola é uma galáxia. Quantas galáxias já se tem conhecimento que existe? 200 milhões de galáxias. Uma dessas galáxias é a Via Láctea, que fica no terceiro gomo dessa espiral. O terceiro gomo é a Via Láctea. A Via Láctea tem 150 milhões de estrelas. Uma dessas estrelas da Via Láctea é o Sol. O Sol é uma estrelinha que está entre 150 milhões de estrelas numa galáxia entre 200 milhões de galáxias no universo que um dia vai desaparecer. Aí esse Sol tem 8 planetinhas em volta desse Sol. E um desses planetas é a Terra. Tinha 9. A Plutão deixou de ser planeta. Beleza. Então tem 8 planetinhas em volta do Sol, né? Então a Terra é um planetinha que roda em torno de uma estrelinha, que está entre 150 milhões de estrelas, que está numa galáxia entre 200 milhões de galáxias, no universo que um dia vai desaparecer. Aí ele diz o seguinte, que na Terra tem 13, escuta esse número, 13 trilhões de espécies vivas, entre plantas, seres vivos, tal, tudo mais. 13 trilhões de seres vivos. Um desses seres vivos é o Homo sapiens, que é o ser humano. Então, o Homo sapiens é um ser vivo entre 13 trilhões de seres vivos cadastrados no planeta Terra, que é um planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que está entre 150 milhões de estrelas, numa galáxia entre 200 milhões de galáxias, no universo que um dia vai desaparecer. Aí ele diz o seguinte, que o Homo sapiens, que é o ser humano, tem 9 bilhões de seres humanos hoje na Terra. Um desses seres humanos é você. Um dos seres humanos sou eu. Quem somos nós? Né? Somos o vice-treco do subtroço. Nós não somos nada, entendeu? Então, assim, é muito louco isso. E é tudo comprovado cientificamente. Não dá nem para você discutir isso. Então, é exatamente isso. Nós não somos nada. Deus, e tem gente que acha que Deus fez tudo isso só por causa dele. É muita arrogância, entendeu? É muita arrogância. Esses dias estava dando uma bronca aqui no meu filho. Isso foi engraçado. Que tava falando que ele não queria comer, não sei o quê. E eu come, mano, vai deixar no prato, uma briga assim. E aí a minha esposa citou da África, olha, tanta de criança na África que passa fome e tal. Tá bom. Aí não sei o que aconteceu com o problema que foi com ela. E ela, ai Deus, me ajuda. Você quer, falei, ô, tanta criança na África passando fome, você, com probleminha de nada, você quer que Deus te ajude com isso? Ô, você tá chamando a atenção de Deus, eu fiz uma piada assim. Mas isso traz uma reflexão, que depois o meu filho ficou pensando e falou assim, pai, é verdade, né? Por que as crianças passam fome? Eu falei, olha, filho, é uma questão já que eu não sei te explicar. Eu falei, mas a culpa acaba não sendo de Deus. Deus ele permite pelo livre-arbítrio. Eu falei, mas é uma questão já governamental,
às vezes é a escassez do lugar, a parte desértica, onde as pessoas escolhem. Eu falei, então é uma questão assim, além. Ô, Bruno, eu vou te falar uma coisa, cara. Depois você procura no YouTube uma, uma africana chamada Chimamanda. 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 Procura uma palestra dela que ela fez no TED, né? Uhum. E assim, ela conta a história dela. E ela tem vários livros contando a história dela. A gente tem uma visão da África muito errada, cara. Sim, eu tenho muito Uma amigo visão, africano aqui. é uma visão muito errada, cara, muito errada. Porque ela, assim, é o que passa na TV. A TV só passa a desgraça da África. E a África é um país maravilhoso, um continente maravilhoso. Um continente maravilhoso, É cheio rico, de países ricos. é rico, É, é. e aí, assim, a gente só vê a parte ruim, entendeu? Então, É. assim, a gente, porque a gente. A Chimamanda fala muito claro na palestra dela, ela fala assim: a gente gosta de uma história única. Uhum. E não tem uma história única de nada. Sabe o que é nada? Nada tem uma história única. Eu tenho várias versões da minha própria história. Se meu irmão contar a minha história, porque ele conhece a minha história, ele vai contar de outro jeito. Se minha irmã contar a minha história, ela vai contar de outro jeito. Se meu filho contar a minha história, ele vai contar de outro jeito. Então, cada um tem uma visão de uma história única. E essa história pode ser falada de diversas formas. Só que a gente tem essa visão, né, africana de que não, os meninos da África estão sofrendo e tal. Não é bem assim, né? Eles sofrem porque a região onde eles estão é uma região não é meio desértica, tal, não tem muito como plantar e colher, né? Então tem uma dificuldade maior. Mas o restante da África é maravilhoso. Sim, sim. Eu acompanho bastante coisas da África. Inclusive, tenho uns amigos aqui, uns dois amigos que. Os dois, três amigos, eu acho que eu até convidei mais já. Que é para participar, que moram aqui, para contar a história deles, né? Por que vieram para Portugal e tal. E eles sempre falam que a África é incrível, é muito bom lá, e ganha bons salários lá, tem lugar que dá para você viver muito bem lá. Mas vieram para cá por conta da que é a Europa, que tem direito à documentação, então pronto, veio para cá, viver a vida aqui. Mas eu gosto, você está falando dos lados assim de história, esses dias atrás eu peguei, eu vi um filme chamado Nada de Novo no Front, não sei se você já viu um filme de guerra, Eu ouvi falar, já que ouvi. conta do lado alemão a história, que os alemães eles recrutavam menino de 14, 15 anos para lutar na guerra, da primeira guerra, e que foi algo assim e tal. E eu tava vendo assim que eu durante muito tempo eu gosto muito de casos bélicos, de acompanhar coisa de guerra e tal. Eu gosto de acompanhar, saber notícia, história, essas coisas eu gosto. E eu nunca na minha vida eu tinha visto nada sobre o lado alemão, que o lado alemão é inimigo. Sempre foi assim. Foi o que eu aprendi, que isso em uma certa parte, né, que Hitler sempre foi um cara louco e genocida. E isso é a história. Sendo que aí eu ouvi um lado de um alemão contando a história, tipo era um documentário, eu não lembro o nome do documentário agora, contando a história sobre que na verdade Hitler ele não teve uma hora que ele tava tão dopado, tão louco de substâncias que ele já não estava mais no controle e sim tinha pessoas por trás dele que tomavam as decisões, mas aí uma delas foi o campo de concentração. A ideia não foi do Hitler. Tem um livro que conta e tal, e o cara contou isso aí. E eu falei, caramba, a gente coloca um cara como inimigo, um símbolo de inimigo, a gente cria essa ideia na nossa cabeça, a mídia coloca isso como inimigo e coloca aquele cara como inimigo. Existe uma coisa seguinte: cada versão, né? Ele tinha as ideias ruins dele, porque Sim, mas ele fez algum bem para alguém, entendeu? Então assim, ele não é totalmente mal. E é isso
que acontece muitas vezes, né? Por isso que eu falo. E aí que está o grande erro nosso, cristão, que admira Jesus, né? Errado. Por quê? Porque se Jesus disse assim, amai ao próximo como a ti mesmo, amai o seu inimigo, veja que a mão direita vai falar com a mão esquerda, aquela coisa. Então, assim, pô, se você sabe de tudo isso, você tem que saber que, mesmo que você não concorde com o que o cara fez, você não pode julgar. Esse é o problema. O problema maior é o julgamento. Se a gente entender que o Hitler teve os motivos dele, tudo mais tal, apesar de ter feito muita coisa errada e tal, em algum momento ele teve lucidez do que ele queria. E muita gente apoiou. E ninguém sabe como é que ele chegou até ali, porque ninguém conta a história do começo. É a mesma coisa que se eu falar para você, vamos amar, tem que amar o meu próximo, né? Então vou amar Fernandinho Beiramar, né? Quer dizer, um cara que todo mundo só conhece a história ruim dele, né? Que ele está dentro do Comando Vermelho, que ele está preso, mas de dentro da cadeia ele comanda o tráfico, não sei o quê, que ele mandou matar um monte de gente, parará, beleza, todo mundo sabe essa história. Tá lá, tá preso, tá pagando, né, tudo mais, mas continua comandando o tráfico. Ok, como é que eu vou amar um cara desse, né? É não julgar, porque ninguém sabe a história antes dele se tornar um cara do Comando Vermelho. Então, antes disso, ninguém sabe se ele teve mãe, se ele teve pai, se ele teve acesso a estudos, se ele não teve, se ele teve oportunidade, se ele não teve oportunidade, como é que foi, se ele sofreu, se ele não sofreu, como é que ele foi parar no tráfico. Então, ninguém sabe essa história. Então, como é que você pode julgar uma criança que entrou para o tráfico cedo, tudo mais tal, virou o grande nome do tráfico no Brasil? Cara, e aí? Como é que eu posso julgar isso? A justiça dos homens já está sendo feita, que é prender o cara, ir atrás dele, parará, tá, beleza. Mas nós, como podemos julgar alguém se eu tenho que amar meu próximo? Né? Eu não posso julgar, eu não sei o que levou ele a ser desse jeito. Talvez qualquer um de nós tivesse passado a mesma coisa que ele passou, faria igual. Ou talvez... Né? Então ninguém sabe, ninguém pode dizer. Então, como é que a gente pode julgar alguém, cara? Esse é o problema. O problema é que a gente está sempre julgando. A atitude de um, a atitude de outro. Meu, você fez, eu não concordo, mas o problema é seu. Por isso que eu falo, cada um é responsável pelo que se faz. Eu não posso julgar você. Eu não faria, mas se você fez, meu, a consequência é sua. É o que a gente estava falando antes sobre o pré-julgamento, né? Cara, é muito comum aqui em Portugal, eu vejo isso acho que em qualquer outro país. Só que eu fiz uma leitura assim que eu falei, poxa vida. Aqui em Portugal é muito comum de nós brasileiros sermos julgados assim logo de cara, que os portugueses ficam meio assim, tal, um pé atrás, porque já veio muitos brasileiros aqui, já aprontaram, então fica aquele histórico, né? E aí eu ouvi um amigo brasileiro falando, nossa, porque os portugueses eles não gostam da gente, porque isso, que aquilo. Aí eu fiquei assim, eu falei, cara, e o rapaz é de São Paulo também. Aí eu falei, nossa, cara, falando em imigração, você viu o tanto de haitiano que tem em São Paulo? Pô, eu vi, cara. Que loucura, né? Por que o Brasil deixa esse povo entrar lá? Aí, opa! Eu falei, aí, tá vendo porque os portugueses não gostam de você? Aí ele ficou assim, parado, assim, cara, verdade. Ele falou, cara, eu nunca pensei nisso. Aí eu falei, o tanto de venezuelano tem no Brasil, boliviano que sempre teve. Eu falei, e sempre teve aquele pré-julgamento com o imigrante no Brasil. É igual. Aí eu falei, cara, é igual, aqui é igual. E qualquer outro lugar que você for migrar vai ser igual. Aí ele ficou olhando pra minha cara assim, e ele falou, cara, é verdade, mano. É verdade. Aí eu falei, então, você não pode julgar. Então, se as pessoas julgar, você tem que relevar e pronto, vai ser assim, é normal. O julgamento é a pior coisa que existe. Para mim, é a pior coisa. É julgar. Uma das coisas que eu treino em mim diariamente é não julgar. Porque é uma coisa que eu aprendi também quando eu me formei coach. Então, não julgar é um exercício diário, difícil. Porque a gente cresce, né? Eu lembro que eu era criança, né? E minha mãe ia nas festas, né?
qualquer festa que tinha, né, Ano Novo, essas coisas, na casa das outras pessoas e tal. E a primeira coisa que a gente ouvia como criança, né? Eu ouvia minha mãe falar: Nossa, você viu o vestido dela? Você viu o cabelo dela? Então, é um julgamento cultural, uma cultura. O brasileiro tem essa cultura de falar dos outros, de fofocar e não sei o quê. Então, a fofoca, que é um julgamento também, ela existe culturalmente no Brasil. Então, por esse motivo, você cresce nessa cultura. Então, você crescendo nessa cultura, quando você torna a vida adulta, você tem esse costume, está dentro de você. E você não tem como tirar isso de dentro de você com facilidade. Então, você tem que fazer um exercício. E é esse exercício que eu faço. Que é o quê? Toda vez que eu conheço alguém, é não julgar. Toda vez que eu vejo alguém, é não julgar. Procurar não julgar o tempo inteiro. Então, é um trabalho de exercício mental muito forte. Que é difícil, porque é cultural. É difícil, eu e a minha esposa aqui, a gente fez um combinado da gente não fazer fofoca. Porque como ela atende as clientes em casa, ela faz unha, né? Então a gente fez um combinado de quando começarem a falar sobre alguma coisa, tipo, se alguém trouxer alguma coisa daqui, a cidade aqui é pequena. Acho que tá chegando perto dos 15 mil habitantes aqui, a cidade que eu vivo. Então, assim, tecnicamente é todo mundo família de todo mundo, é primo de alguém, sempre alguém, todo mundo conhece todo mundo. E é normal. E aí, nós sendo imigrantes, as pessoas acabam nos conhecendo, porque a gente é diferente. Então tem pessoa que me conhece que eu não faço ideia nem do nome da pessoa. As pessoas me cumprimentam na rua, às vezes, eu cumprimento de volta e falo, não sei quem é. Eu falei, tô começando a ficar famoso aqui, porque as pessoas passam de cumprimento, buzina, o carro sai dando a mão, né? E eu disse pra ela, falei, olha, a gente não vamos fazer fofoca aqui. Não vamos. Quando a pessoa começar a falar, a gente fala, olha, tipo, meu, não vamos evitar e tal. Ela segue firme aqui, né? Eu não tô aqui com ela todo dia, né? Então sempre tem. Mas ela segue, ela fala, e às vezes vem pessoas que falam, ah, você viu o que aconteceu? Ela, olha, não sei, tô aqui, não vejo, olha, também não me interessa o que a pessoa fez, deixou de fazer. E a gente tem esse combinado. E é um exercício que é muito difícil de fazer. É, lógico que é. Muito É muito difícil. difícil. Porque a gente vê alguma coisa errada, a pessoa pisou na bola com alguma coisa e eu já falo, caramba, velho. E na minha cabeça eu já falo, "Ai, tá dando um cascudo na cabeça das pessoas." Mas eu falo, não, não posso, é a vida de cada um, não é a minha. Eu tava vendo sobre a tomada de decisão. Se a decisão não é minha, eu não tenho que tomar. Exatamente. E isso tira um peso gigantesco das costas, parece. Porque não por mais que não é meu, não é problema meu, é, às vezes aparece problema de família, problema do Brasil para cá, problema na família da Beatriz. Só que aí eu falo para ela, olha, a gente respira e fala, olha, o problema não é nosso, então não vamos Você tomar vê, uma decisão. você vê como é que é, né? Até essa semana, que foi a minha última semana numa indústria que eu estava trabalhando, Uhum. estava fazendo um trabalho lá como coordenador de RH, e em janeiro as vendas caíram muito em janeiro, né? Uhum. E eu cheguei para a diretora da empresa e perguntei para ela, o que você acredita que seja que as vendas diminuíram agora em janeiro, né? E ela veio com um papo assim que não entrou para mim de jeito nenhum, né? Ela falou assim, pô, é o governo, não sei o quê, tá? Começou a botar culpa em outras pessoas, ou seja, quem for no governo e tal. Aí eu virei as costas e fui embora, né? Por quê? Porque não dá para admitir que alguém coloque a culpa de uma má venda no governo, ou seja, em quem for. Ninguém é culpado por isso, né? É Sim. culpa da própria empresa que não se planejou para bater aquela meta de venda naquele mês. Então, não fez um planejamento, não vai vender, as pessoas não estão nem aí, entendeu? Tem que bater meta tal. Se não cobra, não vai ter venda. Não vai ter venda, não adianta botar culpa em outro, porque foi você que não fez. Então, assim, é simples, a coisa é muito simples, só que acontece muito isso daqui. E aqui no Brasil, qualquer lugar do mundo, pessoas que colocam a culpa nos outros ou em qualquer outra situação por aquilo que ela deveria ter feito, Sim. entendeu? E isso acontece em empresas, né? Eu, como sou consultor de vendas,
sou consultor de RH e tal, eu falo muito isso para as pessoas. Falo assim, meu, você não pode culpar o seu não bom desempenho por falta de competência sua, botar a culpa na situação do país, ou seja, o que for, não pode, porque a culpa é sua. Eu conheci muitas empresas que não que tinha planejamento, tudo mais tal, que mesmo na época que estava fraca, os vendedores iam lá, vendiam, superavam aquela crise, batia a meta e tinha as vendas dentro da empresa. E a empresa dele não deixava de ganhar naquele mês. Entendeu? Então, assim, isso acontece demais. Demais em pessoas que ficam acreditando de que a culpa é de alguém, não da própria incompetência de não fazer as coisas. Sim, eu tava vendo esses dias também, tava conversando com um amigo que ele tem uma loja, que é um que vai participar de um episódio aqui também. Estava falando sobre concorrência, que eu falei, pô, aqui a cidade não tem uma hamburgueria, tem um McDonald's, que abriu recente até, mas é só o McDonald's, é a única hamburgueria diferente. Eu falei, pô, eu queria abrir uma hamburgueria assim, e todo mundo que eu converso sobre fala, você é maluco, tem um McDonald's, pra que você vai abrir um hambúrguer? Eu falo, pô, é que você nunca provou meu hambúrguer pra você falar. Pra você comparar o meu com o do McDonald's, faz sentido. Aí, não, mas não, que você é maluco, não sei o quê. E esse meu amigo falou, cara, é tipo assim, eu apoio você. Ele falou, eu apoio. Eu acho da hora a tua ideia de bater de frente com o McDonald's. Eu falei, não, não é bater de frente. Eu falei, cara, é totalmente uma proposta diferente. Aí eu ouvi um rabino, eu gosto muito de ouvir umas palestras de rabino, e aí o rabino fala assim, o cavalo, ele vai beber a água e ele vê o reflexo dele na água. Então ele cata e bate com as patas na água achando que é outro cavalo. Mas ele não se ligou que ele sujou a água. E ele vai ter que beber aquela água suja, porque ele está ali. Ele sujou todo o raio onde ele estava. Só que se ele tivesse erguido a cabeça, ele via que o lago é muito grande e que ele pode beber água onde ele queria. Podia ter 500 mil cavalos lá que ia poder beber água tranquilo. Ele não precisava fazer aquilo. Eu falei, cara, eu acredito que a concorrência, na verdade, quem tem é eu que vou criar concorrência dentro de mim, com o meu negócio. A concorrência não é do vizinho que está vendendo a mesma coisa. E sim, é eu que tenho a ideia de que vai atrapalhar. E isso gera concorrência. Eu falei, mas não é isso que gera concorrência. Eu digo que concorrência é a melhor coisa que existe. Se não existir concorrência, a pessoa começa a fazer um trabalho porco e ruim. Por quê? Porque se tem concorrência, eu tenho que estar melhorando sempre, eu tenho que estar sempre melhorando, porque vai vir a concorrência. Então eu tenho que melhorar. Se eu estou sozinho naquele lugar, eu vou fazer um trabalho meia boca, vou servir mal, vou fazer um atendimento ruim. Por quê? Porque não tem concorrência, o cara vai ter que vir aqui mesmo de qualquer jeito, então eu contrato qualquer pessoa, não estou afim de contratar gente boa. Por quê? Porque eu não tenho concorrência. A partir do momento que tem uma concorrência, eu passo a trabalhar melhor. Porque eu tenho que fazer melhor, senão o concorrente vem e toma o meu lugar. Sim. Tira a gente da zona de conforto. Foi isso que eu disse a ele até. Falei, cara, o bom disso é que vai fazer com que se eu acredito que eu sou bom naquilo que eu já faço, eu vou ter que ser melhor ainda do que eu acredito. E eu vou ter que provar em 3, 4 vezes mais do que eu sou. Eu vou ter que ser o melhor. E aí ele disse assim, cara, eu acredito em você, cara. Eu acredito. Você tem que montar um negócio. Todo mundo que eu converso aqui fala, cara, você tem que montar um restaurante. Aí eu falo, o problema de eu montar um restaurante, montar um negócio, inclusive eu fui convidado para uma parceria umas semanas atrás. E eu vou ter que trabalhar meus fins de semana, vou ter que trabalhar de domingo a domingo, e eu falei, cara, a melhor coisa que está acontecendo comigo agora, nesse momento, eu tenho tempo. Eu consigo estar em casa no fim de semana. Eu consigo estar sossegado. Você sabe que eu ouvi esses dias, Bruno? Me fez refletir muito sobre isso aí. Você falou uma coisa que, porra, lembrei agora, cara. Eu também nunca tinha pensado nisso. É assim, cara. Quando você faz uma coisa que é seu hobby, que você gosta muito de fazer, e esse hobby vira seu trabalho, você precisa arrumar outro hobby.
Uhum. Faz muito sentido isso, cara. Eu Faz. não tinha. Faz muito sentido, porque assim, ó, eu tenho um hobby, eu gosto muito do que eu faço. Para mim, trabalhar com RH, consultoria, para mim é um prazerzaço, cara. Dar palestra, porra, amo dar palestra, falar para um monte de gente, pô, é muito legal. Mas tá na hora de achar outro hobby, porque isso se tornou meu trabalho. Sim. Então, e aí, cara, trabalho, já começa a pensar de forma diferente. Eu preciso arrumar outro hobby, outra coisa que eu gosto de fazer. É interessante isso, cara. Eu até falei pra Beatriz, eu falei, eu tenho muita. Ei, a live já vai acabar já, 30 Já, segundos. já vai acabar. Então vamos marcar já, vamos ter que marcar o outro já. São 2 horas já que nós estamos. Pior que é. Olha, Neco, quero te agradecer a todo mundo que está na live. Obrigado, vamos marcar um segundo episódio. Com Vamos, vamos. certeza. Já vai encerrar. Nosso E, bate-papo é. pô, brigadão, de coração.